Bem-vindos, companheiros de jornada, a uma viagem ao coração de um enigma que desafia o tempo. Nossa mira está voltada para uma das regiões mais intrigantes que o nosso planeta tem a oferecer. Este, é claro, é o lendário Triângulo das Bermudas, um nome sussurrado com uma mistura de arrepio e fascínio. É uma vasta área do oceano onde as leis da lógica que a gente conhece parecem se contorcer e se esgarçar. Aqui, o impossível não parece apenas possível. Ele se manifesta de forma perturbadora, à espreita, logo abaixo da superfície. Muitos se aventuraram em seus braços, suas embarcações e aeronaves engolidas pelo desconhecido, deixando para trás apenas perguntas e um silêncio que ecoa. Suas histórias ressoam pelas lendas do mar, alimentando especulações sobre as forças estranhas que reinam nessas águas. O que será que realmente nos espera nas profundezas dessa zona tão sinistra? Nossa busca por respostas começa agora. Então, onde exatamente fica essa lendária porção de água que chamamos de Triângulo das Bermudas? Não é uma pocinha qualquer, um cantinho insignificante do oceano? Muito pelo contrário. Estamos falando de uma área gigantesca, localizada na parte oeste do Oceano Atlântico Norte. Essa região ficou mal afamada, um nome que todo mundo conhece, sinônimo de mistérios que desafiam qualquer explicação. Suas fronteiras não estão em nenhum mapa oficial. Não tem placa dizendo, você está entrando no Triângulo das Bermudas. Mesmo assim, sua presença é imponente nas lendas do mar e na história da aviação. Há décadas, essa imensidão é alvo de especulações intensas, fascinando tanto pesquisadores quanto aventureiros. As histórias que surgem dessa área são, ao mesmo tempo, arrepiantes e totalmente fascinantes, pintando o retrato de um lugar onde as leis da natureza parecem tirar férias, deixando só interrogações no ar. As fronteiras mais aceitas do Triângulo das Bermudas formam, como o nome já entrega, um triângulo imenso e irregular. Imagina aí 3 pontos bem definidos num mapa do Atlântico. O primeiro ponto, dizem por aí, fica perto de Miami, lá na costa sudeste da Flórida. Dali, a linha se estende para leste, mar adentro no Atlântico, em direção à ilha de Bermudas. Nosso segundo ponto, um território britânico, ultramarino famoso por suas praias de areia rosa. E, nesse nosso papo, por dar nome ao mistério. O terceiro ponto desce rumo ao sul, ligando até San Juan, em Porto Rico. Esses 3 pontos marcam uma área de mais ou menos 1.300.000 quilômetros quadrados de oceano. E olha que tem gente que diz que é ainda maior. É um pedaço considerável da superfície do planeta, maior que muito país por aí. E esse pedaço específico do Atlântico não é nenhum fim de mundo esquecido no meio do oceano, viu? Pelo contrário, é uma das áreas com maior tráfego de navios e aviões do planeta. Inúmeras rotas comerciais marítimas cruzam essas águas, levando mercadorias entre as Américas, a Europa e as ilhas do Caribe. Lá no alto, diversas rotas aéreas guiam jatos de passageiros e aviões de carga. Esse volume todo de tráfego é chave para a gente entender a parada. Com tantos navios e aviões cruzando a área, seria de se esperar um certo número de incidentes. Só pela estatística, né? Só que a natureza e a quantidade absurda de desaparecimentos inexplicáveis por aqui parecem mandar a estatística para o espaço, alimentando ainda mais o mistério e a intriga que cercam essa área sinistra. O oceano dentro do Triângulo das Bermudas? Esquece aquela imagem de laguinho calmo e previsível. Ali a gente encontra umas paradas naturais sinistras, capazes de botar medo até nos marinheiros e pilotos mais cascudos. Uma das mais cabulosas é a corrente do Golfo, uma corrente oceânica quente, poderosa e veloz do Atlântico, que nasce lá no Golfo do México e cruza o Triângulo em cheio. Essa corrente é tão forte, meu camarada, que às vezes a velocidade na superfície chega a vários nós. Imagina o problemão.
Ela cria condições no mar que ninguém espera, atrapalha a navegação e some com destroços rapidinho, transformando qualquer busca e resgate num verdadeiro perrengue. Pensa só, lutar contra correntes que podem te tirar da rota sem nem dar um alô. É o pão nosso de cada dia por lá. E o tempo então? Famoso por ser instável pra caramba naquela área. A região é prato cheio para tempestades violentas e repentinas, daquelas que aparecem numa velocidade assustadora, pegando navegantes e pilotos de calças curtas. E não para por aí, o triângulo fica bem na rota dos furacões do Atlântico, ou seja, vira e mexe em cara umas das tempestades mais destruidoras do planeta. Esses ciclones tropicais formam ondas gigantescas, chuvas torrenciais e ventanias de fazer navio virar brinquedo, condições perfeitas para engolir embarcações e aeronaves. E tem mais, a formação rápida de trombas d'água, que são tipo tornados sobre o mar, é outro perigo constante, ameaçando navios menores e aviões voando baixo. O céu pode mudar de azul anil para um breu ameaçador numa rapidez impressionante. Lá no fundo do mar, a topografia do Triângulo das Bermudas é incrivelmente variada e, em certos pontos, traiçoeira que só ela. Tem umas das fossas mais profundas do Oceano Atlântico, com lugares que despencam para mais de 8.000 metros de profundidade, tipo a Fossa de Porto Rico, ali perto da divisa sul do Triângulo. Se um navio ou avião afunda nessas profundezas abissais, achar já era, vira missão quase impossível. Por outro lado, a área também tem um monte de recifes de coral e bancos de areia rasinhos, especialmente perto das Bahamas e Bermudas. Isso aí vira uma armadilha para navegação, principalmente durante tempestades, quando a visibilidade é quase zero e as ondas batem com força total. Essa paisagem submarina complicada, com certeza, dificulta muito encontrar qualquer coisa que se perca por ali. Apesar de todas essas forças da natureza brutais, as correntes sinistras, o tempo maluco e esse fundo do mar desafiador, conseguirem explicar muitos dos incidentes relatados no Triângulo das Bermudas, elas não desfazem por completo aquela névoa de mistério que paira sobre a região. A quantidade absurda de histórias, os detalhes que deixam a gente de cabelo em pé em alguns dos casos mais famosos, tipo instrumentos que piram do nada, ou tripulações experientes que somem sem deixar rastro de navios em perfeito estado, continuam botando mais lenha na fogueira da especulação. É esse quê de desconhecido que não sai da nossa cabeça, aquela pulga atrás da orelha de que tem algo mais rolando ali além de mau tempo ou erro de navegação, que mantém a lenda do Triângulo das Bermudas mais viva do que nunca na imaginação da galera, nos provocando a mergulhar mais fundo nesse enigma. Talvez nenhum caso personifique o enigma arrepiante do Triângulo das Bermudas de forma tão vívida quanto o desaparecimento do voo 19. Era 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros torpedo TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida. Era para ser uma missão de treinamento de rotina, um exercício de 3 horas, conhecido como Problema de Navegação número 1. O líder do voo, Tenente Charles C. Taylor, era um piloto experiente, embora seus alunos aviadores ainda estivessem, digamos, pegando as manhas. Eles estavam programados para voar para leste, realizar manobras de bombardeio nos recifes de Hens and Chickens, depois virar para o norte e finalmente rumar sudoeste de volta à base. Parecia moleza, né? Só que, em algum ponto sobre o Atlântico, tudo deu catastroficamente errado, mergulhando essas 5 aeronaves imponentes num mistério que dura até hoje. Os primeiros sinais de problema pipocaram nas ondas do rádio. O tenente Taylor comunicou que suas bússolas tinham pifado. Ele achava que estavam perdidos, em algum lugar sobre as Florida Keys. Mas a realidade, meus amigos, era provavelmente bem diferente e muito mais sinistra. Suas transmissões ficavam cada vez mais confusas,
carregadas de uma sensação crescente de desorientação. Minhas 2 bússolas pifaram e estou tentando achar Fort Lauderdale, Flórida. Ele transmitiu pelo rádio. Estou sobre terra, mas é uma terra irregular. Tenho certeza que estou nas Keys, mas não sei a que distância ao sul. Mais tarde, e de forma ainda mais sinistra, outra voz foi ouvida. Estamos entrando em águas revoltas. Tem alguma coisa muito errada aqui. A torre tentou guiá-los, mas a comunicação foi sumindo, perdida na imensidão daquele oceano impiedoso. Quando a noite começou a cair, e com o voo 19 ainda sumido, uma mega operação de busca por ar e mar foi iniciada. Entre as aeronaves de busca estava um hidroavião PBM Mariner, chamado Training 49, com uma tripulação de 13 homens. Tragicamente, esse avião de resgate também desapareceu. Depois de uma comunicação de rotina pelo rádio, nunca mais se teve notícia dele. Alguns relatos mencionaram que um navio na área avistou uma explosão no céu, mais ou menos na hora em que o Mariner estaria por perto. Mas nenhum destroço foi conclusivamente ligado a ele. A busca pelo voo 19 e pelo Mariner perdido continuaria por dias, cobrindo centenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano. Mas nem sinal das 6 aeronaves ou dos 27 homens foi encontrado. Nada. O desaparecimento completo do voo 19 e de seus potenciais salvadores cimentou de vez a fama sinistra do Triângulo das Bermudas no imaginário popular. O que poderia fazer 5 aviões militares parrudos, e depois uma grande aeronave de busca, simplesmente sumirem no ar sem deixar vestígio? Chovem teorias, desde erro do piloto e falhas de navegação, agravadas pelo mau tempo, até especulações mais mirabolantes envolvendo fenômenos atmosféricos estranhos, ou até mesmo forças desconhecidas. O relatório oficial da Marinha inicialmente culpou erro do piloto, mas depois alterou para causa desconhecida. Esse mistério sem solução continua a assombrar investigadores e aficionados por aviação. Um lembrete brutal do poder do triângulo de engolir segredos por inteiro, deixando para trás apenas perguntas e um silêncio perturbador. O enigma do Mary Celeste, um navio fantasma à deriva. Apesar de não ter sumido exatamente dentro dos limites que a gente conhece hoje do Triângulo das Bermudas, a história do Mary Celeste é um mistério marítimo clássico, daqueles que sempre vêm à tona quando o assunto é fenômeno inexplicável no mar, saca? Seu abandono sinistro ecoa o espírito enigmático do Triângulo. O bergantim foi encontrado à deriva em 4 de dezembro de 1872, pela tripulação do Dei Gratia, que navegava pelo Oceano Atlântico, ali perto dos Açores. O Mary Celeste estava com parte das velas içadas, mas tinha uma calmaria sinistra pairando sobre ele. Um silêncio de arrepiar, sem sinal do capitão, Benjamin Spooner Briggs, nem da esposa, da filha pequena, ou dos 7 tripulantes experientes. Tinham todos simplesmente sumido de um navio que, olha só, estava em perfeito estado para navegar. A galera do Dei Gratia que subiu a bordo achou o Mary Celeste numa boa, surpreendentemente intacto. A carga dele, mais de 1.700 barris de álcool desnaturado, estava quase toda lá, direitinha no porão. Os documentos do navio tinham sumido, menos o diário de bordo do capitão, saca? O último registro era de 10 dias antes, 25 de novembro. Marcava a posição deles perto da ilha de Santa Maria, nos Açores, a centenas de milhas de onde foi achado. Coisas pessoais, tipo grana e objetos de valor, continuavam lá nos alojamentos da tripulação. Tinha comida e água a bordo, suficiente para meses. Uma das bombas do navio estava desmontada e tinha um pouco de água no porão, mas nada que indicasse que ia afundar de uma hora para outra. O único bote salva-vidas tinha sumido, o que indica que pularam fora de propósito, mesmo que na correria.
O Mary Celeste tinha zarpado de Nova York em 7 de novembro de 1872, rumo a Gênova, na Itália. O capitão Briggs era um marinheiro respeitado e experiente, e sua tripulação era de gente tarimbada no mar. A viagem tinha tudo para ser tranquila, sem caô. O último registro no diário não dava nenhuma pista de problema, nenhuma menção a tempestades ou qualquer outro perigo que pudesse fazer marinheiros tão cascudos abandonarem um navio em bom estado no meio do oceano. O que será que levou essa galera a um ato tão desesperado? A cena a bordo do navio era de deixar qualquer um de cabelo em pé. Sinais de uma partida organizada em certos aspectos, mas o simples fato de largar um navio carregado e em bom estado só podia significar pânico total ou uma ameaça braba, daquelas que a gente nem vê. Ao longo das décadas, incontáveis teorias tentaram explicar o abandono fantasmagórico do Mary Celeste. Chegaram a pensar em piratas, mas com a carga e os pertences todos lá, intactos, essa ideia não colou muito. Um motim? Difícil de engolir, conhecendo a fama do Capitão Briggs e a experiência daquela tripulação. Alguns dizem que uma onda gigante, tipo aquelas de filme, ou uma tromba d'água botou tanto medo na tripulação que eles se jogaram no bote salva-vidas. Outra teoria que corre por aí é sobre os vapores da carga de álcool. Talvez alguns barris vazaram, criando o medo de uma explosão, fazendo com que eles saíssem fora rapidinho pro bote. Só que essa evacuação temporária virou permanente por causa de algum perrengue inesperado. Mas até hoje, nenhuma teoria conseguiu bater o martelo, deixando o Mary Celeste como um dos maiores mistérios marítimos da história. Uma verdadeira história de navio fantasma, daquelas de arrepiar até o último fio de cabelo. Ecos nas profundezas. Outros desaparecimentos notórios. O mistério do Triângulo das Bermudas não é coisa de um ou dois casos isolados, não. Muito antes do voo 19 sumir, outras grandes embarcações desapareceram sem deixar vestígios nessas águas, engrossando a sinistra reputação da região. Um dos mais marcantes foi o USS Cyclops, um navio carvoeiro gigantesco da Marinha, com mais de 160 metros de comprimento. Em março de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, o Cyclops zarpou de Barbados rumo a Baltimore, em Maryland, levando mais de 10.000 toneladas de minério de manganês e 306 tripulantes e passageiros. Ele nunca chegou. Nenhum pedido de socorro foi recebido e nenhum destroço jamais foi encontrado, marcando a maior perda de vidas da Marinha do Exército Brasileiro, fora de combate direto. O desaparecimento do USS Cyclops é especialmente intrigante pelo tamanho colossal da embarcação e pela ausência de qualquer explicação clara. Sua última posição conhecida foi depois de uma parada não programada em Barbados. As teorias sobre sua perda são muitas e variadas. Alguns sugeriram que ele foi vítima de um U-boat alemão, mas as autoridades alemãs da época negaram qualquer conhecimento, e registros posteriores confirmaram que nenhum U-boat operava naquela área específica. Outros levantaram a hipótese de falha estrutural, talvez agravada pela sua carga pesada de minério de manganês denso, que poderia ter se deslocado em mar agitado. Uma tempestade repentina poderia tê-lo subjugado, ou ele poderia ter virado. A verdade, no entanto, continua perdida no fundo do Atlântico. Um testemunho silencioso da natureza implacável do Triângulo. O período pós-Segunda Guerra Mundial trouxe mais desaparecimentos arrepiantes, desta vez envolvendo aeronaves sofisticadas. Em janeiro de 1948, o Star Tiger, um avião de passageiros Tudor IV da British South American Airways, sumiu na rota dos Açores para as Bermudas com 31 pessoas a bordo. O tempo estava bom, segundo relatos, e a tripulação experiente enviou mensagens de rotina antes de, abruptamente, silenciar. Gap 2is. Apenas um ano depois, em janeiro de 1949, outro Tudor IV da BSAA,
o Star Ariel desapareceu entre as Bermudas e Kingston, na Jamaica, com 20 almas a bordo. Novamente, o voo começou normalmente, com o piloto reportando boa visibilidade e prevendo uma chegada no horário, antes de todo o contato ser inexplicavelmente perdido. Buscas extensivas não encontraram nada. Nadinha de nada. Esses casos, junto com incontáveis incidentes menores envolvendo iates, barcos de pesca e aviões particulares, engrossam as estatísticas perturbadoras. Estimativas apontam que bem mais de 1.000 vidas se perderam no Triângulo das Bermudas só de meados do século XX para cá. Mas, saca só, os números exatos são complicados de confirmar, porque as fronteiras do Triângulo não são lá muito oficiais, né? O que é inegável é o padrão de desaparecimentos repentinos e completos, muitas vezes sem pedidos de socorro, e a frustrante ausência de destroços, que deixa os investigadores com pouquíssimas pistas. É esse peso acumulado de perdas inexplicadas, esse eco recorrente de silêncio vindo das profundezas, que continua alimentando a lenda e atiçando nossa fascinação pelo que realmente se esconde nessa misteriosa imensidão do oceano. Desvendando a ameaça. Perigos meteorológicos e oceanográficos. O fascínio pelos mistérios do Triângulo das Bermudas é, sem dúvida, poderoso, capturando nossa imaginação coletiva geração após geração. Somos atraídos pelo desconhecido, pelas histórias de navios e aviões que somem no ar. No entanto, o mundo da ciência oferece uma série de explicações convincentes e totalmente racionais para muitos dos eventos estranhos e trágicos relatados nessas águas. Essas teorias não apontam necessariamente para forças sobrenaturais ou interferência de outro mundo. Pelo contrário, elas destacam o poder bruto, indomável e, por vezes, apavorante da própria natureza. A localização geográfica única do Triângulo, somada às suas condições ambientais específicas, pode criar uma tempestade perfeita, literalmente, para ocorrências perigosas que testam os limites da resistência humana e da tecnologia. Compreender essas perspectivas científicas não elimina todo o mistério. Pelo contrário, desloca nosso foco para as forças incríveis e, às vezes, devastadoras que nosso planeta pode liberar, exigindo nosso máximo respeito. O clima nessa região sinistra é um dos principais suspeitos quando os investigadores tentam desvendar esses desaparecimentos, e com toda a razão. O Triângulo das Bermudas é um conhecido berçário de tempestades repentinas e extremamente violentas, que podem surgir quase sem aviso. Ciclones tropicais e furacões poderosos varrem frequentemente essas latitudes, gerando ventos de força incrível e destrutiva. Essas tempestades agitam ondas montanhosas, verdadeiras muralhas colossais de água, capazes de engolir e obliterar até mesmo grandes embarcações bem equipadas em questão de instantes. Além desses gigantes sazonais, tempestades de raios altamente localizadas, porém ferozes, podem se materializar com uma velocidade espantosa. Elas podem pegar pilotos experientes e marinheiros calejados completamente de surpresa, mergulhando-os em condições perigosíssimas. Essas tempestades liberam chuvas torrenciais, reduzindo drasticamente a visibilidade a quase zero, e podem gerar assustadoras trombas d'água, basicamente tornados marítimos, capazes de destroçar embarcações menores e avariar seriamente as maiores. Outro terror oceânico formidável, frequentemente citado por cientistas que tentam explicar perdas repentinas no mar, é o fenômeno das ondas gigantes, ou ondas vagalhão. Não são aquelas ondas grandes comuns, formadas por uma tempestade contínua. São muralhas de água verdadeiramente colossais, quase verticais. Elas podem, por vezes, atingir alturas espantosas de 30 metros ou mais, surgindo inesperadamente, muitas vezes em mares relativamente calmos ou apenas moderadamente turbulentos, longe de qualquer centro de tempestade. Gap 2Es.
Durante séculos, relatos dessas ondas monstruosas foram amplamente descartados pela comunidade científica como lendas marítimas, histórias de pescador, sabe como é? No entanto, imagens de satélite modernas e pesquisas oceanográficas intensivas confirmaram definitivamente sua existência e seu terrível potencial destrutivo. Uma onda dessas, atingindo um navio, ou mesmo uma aeronave voando baixo, poderia causar danos catastróficos e instantâneos, ou levar a um naufrágio imediato, sem deixar quase nenhum destroço identificável e sem oferecer tempo algum para um pedido de socorro. Também precisamos considerar com atenção a influência poderosa e constante da corrente do Golfo. Trata-se de uma corrente oceânica rápida, quente e profunda, que se origina no Golfo do México e flui como um rio gigantesco bem no coração do Triângulo das Bermudas. Sua correnteza pode ser incrivelmente forte, atingindo por vezes velocidades na superfície de vários nós, significativamente mais rápida do que muitos navios conseguem navegar. Esse fluxo poderoso pode afetar drasticamente a navegação. Embarcações podem ser perigosamente desviadas de sua rota se a força e a direção da corrente não forem meticulosamente calculadas por seus navegadores. Isso poderia levá-las, sem que percebam, a águas rasas perigosas ou atrasá-las tanto a ponto de encontrarem um mau tempo inesperado. E o pior, se um navio ou avião de fato sofrer um desastre, o fluxo implacável e rápido da corrente do Golfo pode espalhar rapidamente quaisquer destroços ou detritos por vastas áreas do oceano, tornando a tarefa de encontrar sobreviventes ou localizar o local de um acidente um desafio gigantesco, muitas vezes uma missão impossível para as equipes de busca e resgate. Além dos perigos que a gente já vê de cara, na superfície do oceano e na atmosfera, cientistas dedicados mergulharam ainda mais fundo, explorando ameaças que podem estar escondidas, sorrateiras, debaixo das ondas, especificamente perigos geológicos. Uma teoria de destaque, e que bota medo mesmo, envolve a possibilidade de erupções gigantescas e repentinas de gás metano vindo lá do fundo do mar. O fundo do mar em certas partes do Triângulo das Bermudas, principalmente ao longo das encostas continentais, é conhecido por conter depósitos imensos e congelados de hidratos de metano. São umas estruturas cristalinas curiosas, tipo gelo, que conseguem prender quantidades absurdas de gás metano sob alta pressão e temperaturas baixíssimas. Se esses depósitos de hidrato ficam instáveis, talvez por causa de atividade sísmica submarina, pequenas mudanças nas placas tectônicas ou até alterações na temperatura da água oceânica profunda, eles podem se decompor rapidinho e liberar nuvens colossais de bolhas de gás metano para a superfície. Imagina a nhaca de um navio passando bem em cima de uma área onde uma dessas plumas de metano está subindo. A água, agora saturada com incontáveis bolhas de gás, de repente perde drasticamente a densidade. A flutuabilidade natural dela, aquilo que faz um navio pesadão de aço boiar, é reduzida de forma catastrófica. O navio poderia então afundar numa velocidade assustadora, quase como se o próprio fundo do oceano tivesse sumido debaixo dele. Isso daria pouquíssimo tempo para a tripulação reagir, lançar os botes salva-vidas ou sequer mandar um pedido de socorro. Alguns pesquisadores também sugerem, e aí já rola uma controvérsia, que uma liberação massiva assim de metano concentrado poderia afetar até aviões voando baixo. Se o gás atingisse uma concentração sinistra na atmosfera acima da pluma, poderia fazer os motores a pistão ou a jato falharem por falta de oxigênio, ou até explodir se encontrasse uma fonte de ignição, causando uma explosão catastrófica em pleno ar. Apesar desses fenômenos naturais oferecerem explicações que fazem a gente pensar, é crucial reconhecer um fator mais comum do dia a dia, mas extremamente importante: a falha humana. Essa continua sendo a causa principal na grande maioria dos acidentes marítimos e aéreos que acontecem no mundo todo, e os incidentes no Triângulo das Bermudas, pode apostar,
não são exceção a essa triste realidade. Pilotos e comandantes de navios, por mais experientes ou treinados que sejam, mesmo os cascudos, podem cometer erros críticos de navegação, especialmente quando encaram equipamentos confusos ou com defeito. Podem interpretar errado as condições do tempo, que mudam num piscar de olhos, ou tomar decisões ruins sob estresse e pressão extremos, quando o bicho tá pegando. Além disso, falhas mecânicas, embora muitas vezes atribuídas a forças misteriosas e ocultas quando acontecem nessa região específica, podem dar chabu com qualquer embarcação ou aeronave, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. O ambiente complexo do Triângulo, com seu potencial para tempestades repentinas e as já conhecidas anomalias magnéticas que afetam as bússolas, e que vamos explorar mais para frente, significa que a margem para erro pode ser perigosamente pequena. Um vacilo e já era. Portanto, um entendimento científico completo sugere que muitos dos desaparecimentos infames do Triângulo das Bermudas são provavelmente o resultado trágico de uma combinação desses formidáveis perigos naturais e fatores humanos inevitáveis, e não de uma causa única, misteriosa e abrangente. Os sistemas climáticos violentos e imprevisíveis, o aparecimento repentino de ondas gigantescas, verdadeiros paredões de água, a influência poderosa e que te deixa perdidão da corrente do Golfo, o potencial para erupções catastróficas de metano do fundo do mar, e a possibilidade sempre presente de um erro de julgamento humano ou uma falha mecânica crítica, Gap 2is, todos contribuem significativamente para os riscos que já existem ao navegar por esta área tão movimentada do Atlântico. Embora a ciência consiga botar um pingo nos is em muitos aspectos desses incidentes, o número simplesmente absurdo de casos inexplicados que se acumulam, a ausência total e completa de destroços em alguns dos casos mais cabreiros, e a consistência perturbadora de alguns depoimentos de testemunhas, garantem que o Triângulo das Bermudas mantenha sua aura poderosa de mistério profundo, nos instigando, nos cutucando para continuar buscando respostas. O Triângulo das Bermudas não se limita a engolir navios e aviões em meio a tempestades ou ondas traiçoeiras. Existe outra camada, profundamente perturbadora, em seu mistério: os relatos insistentes de tecnologia entrando em pane. E não estamos falando só de equipamento velho, que não é lá essas coisas, falhando na hora H. Pilotos experientes e verdadeiros lobos do mar, gente que confia a própria vida aos seus instrumentos, descreveram defeitos de deixar qualquer um de cabelo em pé. Suas ferramentas vitais de navegação, aqueles mesmos dispositivos feitos para guiá-los em segurança, de repente se tornam fontes de confusão total e até de pavor. Isso não é só uruca, não. É um padrão sinistro que parece ser coisa só daquelas águas. Sugere um ambiente onde as leis fundamentais da física, do jeito que a gente as aplica na nossa tecnologia, podem se distorcer de um jeito bizarro, insinuando forças que a nossa mente nem alcança. Esses relatos adicionam uma dimensão tecnológica de arrepiar ao enigma. Pense na bússola, a ferramenta mais básica e crucial para qualquer navegador durante séculos. Ela deveria ser um guia confiável, sempre apontando para o norte magnético. No entanto, inúmeros relatos de dentro do Triângulo das Bermudas descrevem bússolas se comportando de forma estranha. Algumas giram loucamente, como se estivessem possuídas por uma força invisível. Outras ficam lentas, ou pior, apontam teimosamente para a direção errada, desviando as embarcações perigosamente do curso. Embora a área tenha variações magnéticas conhecidas, e a linha agônica, onde o norte verdadeiro e o norte magnético se alinham, já tenha passado por lá, as anomalias relatadas frequentemente parecem muito mais cabulosas do que simples problemas de declinação magnética podem explicar. Estamos falando de uma traição total dos instrumentos, deixando navegadores completamente sem norte num oceano imenso,
sem nenhuma referência. Será que campos magnéticos poderosos e localizados, talvez vindos lá do fundo do mar, ou causados por condições atmosféricas esquisitas, seriam os culpados ocultos por trás disso tudo? Mas as zicas tecnológicas do Triângulo não param nas bússolas. Sistemas eletrônicos modernos, super sofisticados, também seriam vulneráveis, seja lá que parada sinistra rola por essa área. Pilotos contaram que seus rádios começaram com uma chiadeira braba antes de ficarem completamente mudos, cortando sua única ligação com o mundo exterior e qualquer ajuda possível. Telas de radar, seus olhos eletrônicos feitos para varar a escuridão e o mau tempo, teriam apagado do nada ou mostrado alvos fantasmas, navios ou aviões fantasma que, na real, não estavam lá. E o que é ainda mais cabreiro, pilotos automáticos, os sistemas sofisticados que mantêm o curso e a altitude em voos longos, teriam se desligado sem aviso, sem mais nem menos. Isso força as tripulações, já potencialmente lidando com outras anomalias, a pilotar suas naves na munheca, em circunstâncias de altíssimo estresse e pura confusão. Gap 2is. Então, o que pensar desses relatos tão difundidos de pane geral nos equipamentos? Seriam apenas uma infeliz coincidência de falhas técnicas isoladas, o tipo de problema mecânico ou eletrônico que pode, e de fato acontece em qualquer canto do mundo? Ou, de forma mais perturbadora, e aí o bagulho fica sério, será que apontam para um fenômeno localizado, algo inerente ao próprio Triângulo das Bermudas que interfere ativamente com a nossa tecnologia? A quantidade absurda e a consistência desses relatos, particularmente os tipos de sistemas afetados, principalmente os de navegação e comunicação, dão toda a pinta que é a segunda opção. É como se uma força invisível, intocável, dentro dessas águas mal afamadas, tivesse uma capacidade peculiar de avacalhar o funcionamento delicado da invenção humana. Essa questão transforma o mistério, que antes era de mero desaparecimento, para um de interferência tecnológica direta. Uma perspectiva verdadeiramente inquietante para o nosso mundo moderno, tão dependente da tecnologia. Quando instrumentos cruciais começam a falhar ou fornecer informações falsas, a consequência imediata, e mais apavorante, é uma desorientação profunda. Imagina só, você no comando de um navio ou na cabine de um avião, a centenas de quilômetros da costa. De repente, sua bússola gira em falso, seu GPS pisca e apaga, seu rádio só emite estática. Seus olhos e ouvidos de confiança para o mundo sumiram. Pilotos já relataram voar em céu de brigadeiro, só para se verem completamente perdidos, com o senso de direção embaralhado pelo mau funcionamento dos equipamentos. Navios também, inexplicavelmente, saíram muito de sua rota planejada, navegando rumo ao perigo sem que ninguém a bordo percebesse o erro grave de imediato. Na vastidão implacável do Atlântico, essa desorientação não é só um contratempo, é um caminho direto para a tragédia, podendo levar a pane seca ou encontros com perigos inesperados. Alguns aviadores que passaram por essas falhas tecnológicas apavorantes no Triângulo das Bermudas falaram de um fenômeno estranho que chamam de névoa eletrônica. Não é aquela neblina comum, sabe? Causada por umidade e diferença de temperatura. Pelo contrário, é descrita como uma névoa bizarra, por vezes visível, uma bruma desorientadora que parece surgir mesmo em céu limpo. E o mais crucial, essa névoa eletrônica frequentemente coincide com o comportamento errático dos instrumentos, criando um ambiente quase surreal de confusão sensorial e um estresse psicológico sinistro. Será um fenômeno atmosférico ou eletromagnético genuíno, ainda não documentado, exclusivo dessa área do oceano? Ou seria uma percepção subjetiva, uma tentativa da mente humana de processar uma falha tecnológica inexplicável sob pressão extrema, tipo uma piração?
O próprio termo captura perfeitamente a natureza perturbadora, quase sobrenatural, desses encontros. Será que existem forças geofísicas desconhecidas, totalmente naturais, agindo ali, sutilmente causando o caos em nossos delicados equipamentos eletrônicos? A ciência não para de descobrir novas complexidades sobre o nosso planeta. Alguns pesquisadores sugeriram que concentrações incomuns de certos minerais no fundo do mar, ou talvez tensões tectônicas específicas bem lá no fundo da crosta terrestre, poderiam criar anomalias magnéticas localizadas e intensas. Essas anomalias poderiam perturbar temporariamente, mas de forma severa, o campo magnético natural da Terra em áreas específicas, deixando bússolas e outros instrumentos sensíveis ao magnetismo completamente malucos. Outros especulam sobre condições atmosféricas raras, talvez envolvendo níveis incomuns de eletricidade estática ou perturbações ionosféricas bizarras, que poderiam interferir nas transmissões de rádio e nos circuitos complexos da aviônica moderna. Não seriam causas sobrenaturais, mas sim fenômenos naturais pouco compreendidos, ou ainda não mapeados, que o triângulo parece ter de sobra. No fim das contas, a questão dos fenômenos tecnológicos no Triângulo das Bermudas continua sendo um enigma daqueles. Seriam esses incidentes apenas uma infeliz combinação de falhas mecânicas explicáveis, erro humano e as já conhecidas tempestades severas da região? Tipo, deu ruim e pronto? Ou será que eles realmente apontam para algo mais? Um fator ambiental desconhecido, persistente dentro do triângulo, que tem um efeito específico e perturbador na tecnologia humana. Embora muitos casos individuais possam ser atribuídos a causas convencionais, o padrão persistente de tipos específicos de defeitos eletrônicos, relatados por inúmeras testemunhas confiáveis ao longo de décadas, mantém vivas as possibilidades mais sinistras. Essa vulnerabilidade da nossa tecnologia avançada, sua aparente suscetibilidade a interferências estranhas nessas águas, adiciona mais uma camada intrigante e arrepiante ao mistério duradouro do Triângulo das Bermudas, nos lembrando que algumas partes do nosso mundo ainda guardam segredos que desafiam explicações fáceis. Segredos que, quem sabe, moram logo ali. Sussurros de outros mundos, fendas dimensionais e reinos perdidos. Já exploramos os mares revoltosos e a tecnologia que teima em falhar. Mas e se as verdadeiras respostas estiverem além da nossa ciência atual? É aqui que as teorias sobre o Triângulo das Bermudas realmente decolam, tipo foguete. Alguns acreditam que esse pedaço de oceano é único, saca? Uma área onde a realidade é, digamos, mais fina, mais maleável. Será que o triângulo esconde um portal? Um portão para outra dimensão, bem debaixo do nosso nariz. Segundo essa teoria, navios e aviões não estão apenas afundando. Eles estão escorregando, atravessando uma fenda cósmica, desaparecendo sem deixar vestígios do nosso mundo conhecido. Gap 2. Outras teorias mergulham no passado do nosso planeta, sussurrando sobre civilizações antigas e super avançadas. Pensa em Atlântida. Será que o povo de lá tinha um conhecimento muito além do nosso, tipo coisa de outro mundo? Será que restos da tecnologia deles ainda existem, escondidos sob as ondas do Atlântico? Essa tecnologia ancestral poderia ainda estar ativa, causando interferência em navios e aeronaves modernas, fazendo os sistemas entrarem em pane, levando ao desastre. Essa ideia de tecnologia perdida poderia explicar alguns relatos que deixam a gente de cabelo em pé. Leituras de energia bizarras, bússolas girando feito doidas, instrumentos de voo pifando. Seriam ecos do poder de Atlântida ou de alguma outra cultura esquecida no tempo? Essas teorias são difíceis de provar, mas, convenhamos, impossíveis de simplesmente ignorar. Elas continuam sendo tentadoras e, cara, inesquecíveis.
O Triângulo das Bermudas continua guardando seus segredos às 7 chaves. O mistério permanece, alimentado por essas ideias para lá de extraordinárias. Será que as respostas estão no sobrenatural? Só de pensar nisso já dá um arrepio na espinha, né, não? Vocês podem achar que a era dos sumiços no Triângulo das Bermudas já era. Mas mesmo com toda a tecnologia de ponta, esses mistérios continuam rolando. A fome do Triângulo pelo inexplicável não passa. Novas histórias continuam sendo escritas nesse livro sombrio. Pensa num caso de 2020, uma aeronave pequena, num voo de rotina. Pilotada por mãos experientes, equipada com navegação da boa. Aí, do nada, ela sumiu das telas do radar. Num instante estava lá, no outro, só o silêncio sepulcral. O que poderia apagar uma aeronave assim, sem deixar vestígio? A gente simplesmente não faz ideia. As garras do Triângulo continuam afiadas. Equipes de busca e resgate entram em ação numa velocidade sinistra. Satélites varrem o oceano. Aviões vasculham áreas imensas. Gap 2. Mesmo assim, o Triângulo das Bermudas muitas vezes só entrega frustração. Ou pior, a poderosa corrente do Golfo pode espalhar destroços por quilômetros e quilômetros. As profundezas abissais podem engolir os destroços inteirinhos. O silêncio que se segue a essas buscas é pesado. Sufocante. As famílias ficam num limbo de angústia e os investigadores com perguntas que não querem calar. O Triângulo das Bermudas não é só uma nota de rodapé na história. Continua sendo uma área ativa de fenômenos que desafiam qualquer explicação. Será que tem alguma coisa crucial sobre essa região que a gente não está sacando? Os sumiços que não param desafiam toda a nossa capacidade tecnológica. A lenda está mais viva do que nunca, alimentada por esses casos recentes. Nossa jornada pelo Triângulo das Bermudas está chegando ao fim. Navegamos por histórias de desaparecimentos, falhas de instrumentos e o desconhecido. Esta imensidão oceânica mantém seu título de enigma atemporal. Navios zarparam para o esquecimento. Aeronaves sumiram do mapa. Sinais de rádio emudeceram. O medo e o fascínio que ele provoca mexem com a nossa imaginação. O mistério central do porquê continua fora de alcance. O Triângulo é um guardião de segredos sombrios. Analisamos argumentos científicos de peso. Tempestades repentinas, ondas traiçoeiras, as correntes do Golfo, hidratos de metano. Essas forças da natureza transformam este trecho de mar em uma armadilha. Explicações científicas dão conta de muitos incidentes. Mesmo assim, a dúvida persiste, especialmente nos casos mais bizarros. O caos tecnológico adiciona uma camada moderna ao mistério. Pilotos e capitães relatam instrumentos que simplesmente piram. Bússolas girando sem parar, rádios chiando, GPS dando pane. Isso aponta para algo mais, interferindo ativamente na tecnologia. Será que anomalias invisíveis criam um ambiente hostil? Aventuramo-nos por teorias especulativas, portais, civilizações perdidas, extraterrestres. Essas teorias persistem porque o Triângulo é um prato cheio para a imaginação. O Triângulo das Bermudas continua a guardar seus segredos com unhas e dentes. Então, depois de considerar todas as evidências, desde as postulações científicas mais rigorosas até as raias da especulação mais maluca, onde é que a gente realmente fica? A conclusão inevitável é que o Triângulo das Bermudas continua desafiando qualquer explicação única e definitiva. Sua reputação sinistra de um lugar de mistério profundo e duradouro não só é merecida pra caramba, como continua assustadoramente relevante, mesmo na nossa era super tecnológica. Como a gente viu,
Incidentes inexplicáveis recentes são um lembrete cabuloso de que isso não é só um quebra-cabeça histórico, guardado em arquivos empoeirados e cartas náuticas esquecidas. O oceano vasto e profundo dentro dessas coordenadas sinistras ainda agarra seus segredos com força, guardando-os com uma teimosia quase consciente. Nossa jornada iluminou as muitas facetas desse enigma, mas nenhuma chave que a gente examinou conseguiu, até agora, abrir todas as suas portas teimosamente fechadas. Isso nos leva às perguntas cruciais, persistentes, que pairam pesadas no ar. Perguntas que talvez estejam martelando na sua cabeça agora mesmo. Será que o Triângulo das Bermudas é simplesmente uma anomalia estatística? Um lugar onde um alto volume de tráfego encontra a tempestade perfeita de mau tempo severo, correntes traiçoeiras e o inevitável erro humano? Ou, de forma mais intrigante, será que algum fenômeno único, localizado, algo próprio desse pedacinho específico do nosso planeta, o torna singularmente, extraordinariamente perigoso? Será que pode existir um fundo de verdade, um pingo de realidade, escondido até mesmo nas alegações mais bizarras que exploramos hoje? O que você acredita que realmente acontece quando um navio navega, ou uma aeronave voa, para dentro daquela zona enigmática, só para sumir sem deixar vestígios, como se fosse arrancado da existência por uma mão invisível? GAP 2. O silêncio profundo de suas profundezas continua a convidar nossa especulação sem fim. Agora, com todas essas possibilidades fervilhando na sua mente, a gente passa oficialmente a bússola da investigação para vocês, nossos dedicados companheiros exploradores. É aqui que a jornada da descoberta pega fogo de verdade, com seus pensamentos, suas teorias, suas perspectivas únicas. A gente convida de coração para vocês mergulharem de cabeça na seção de comentários aqui embaixo. Compartilhem o que vocês acham que realmente rola no Triângulo das Bermudas. Qual explicação ou combinação delas mexe mais com você depois de considerar essa colcha de retalhos bizarra de evidências que a gente apresentou? A comunidade Distopia Curiosa, essa galera incrível de mentes curiosas, vive exatamente desse tipo de interação pensada e dessa investigação apaixonada e compartilhada. As ideias de vocês são valiosas demais. Elas enriquecem a discussão e mantêm acesa a chama vital do espírito investigativo. O Triângulo das Bermudas permanece como um testemunho poderoso e duradouro de uma verdade fundamental. Nem todas as perguntas no nosso mundo vêm com respostas fáceis, de bandeja. Ele serve como um lembrete constante que nos bota no nosso lugar de que nosso planeta, e talvez o universo além, ainda está transbordando de maravilhas profundas, enigmas complexos e segredos ainda a serem revelados. Aqui no Distopia Curiosa, nossa missão é se aventurar com ousadia nesses desconhecidos, fazer as perguntas difíceis e explorar os mistérios que estão logo ali, além dos limites da nossa compreensão. Obrigado por embarcarem com a gente nesta expedição particular ao coração de um dos maiores quebra-cabeças não resolvidos do mundo. Lembrem-se de sempre manter a curiosidade, continuar questionando e nunca parar de explorar. Até que o próximo enigma nos chame, continuem procurando por essas respostas.